Você vê incógnita. Você vê muito Paulo Freire dentro da universidade, cara? Total, ele é a base de todo o ensino didático, docente para didática. Paulo Freire. Ele O seu curso é bacharelado ou licenciatura? Puta então, que pariu. Já peguei várias dessas matérias aí. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas a primeira grande treta que viralizou ali dentro da sala de aula foi uma matéria chamada Desenvolvimento Psicológico e Ensino, que é para formar docentes, né, dos diversos cursos de licenciatura aí. E o meu é um deles, né? Então a gente reunia lá desde história a física, toda uma galera lá. E era ensinado algo mesmo que ia te transformar num bom professor, de você ter uma didática disruptiva, porque a gente sabe que a didática de hoje no ensino básico aí, de educação básica das escolas públicas é um lixo, e é o principal responsável por afastar os alunos da escola, é esse lixo de didática e o próprio conteúdo, que é um saco. Isso é ensinado lá para você ser um bom professor? Não é. É toda uma discussão social que culpa o capitalismo por tudo, onde a base é Paulo Freire, no sentido de nos formar enquanto professores como capacho dos alunos, no sentido de que tem que ter horizontalidade independente de qualquer coisa. E apesar dessas tretas que eu tenho com os professores, eu sou completamente contra isso. Você tem que ter horizontalidade. Nisso, se esse fosse o ensino de Paulo Freire, estaria certo, mas não é isso, é para destruir a autoridade. Você tem que ter horizontalidade na discussão do conhecimento. O aluno tem tanto direito quanto você de questionar o conhecimento que é apresentado dentro de sala de aula. Você tem o dever, enquanto professor, de transmitir esse conhecimento, e o aluno, no momento certo, respeitando a sua liberdade de cátedra ali, de questionar esse conhecimento. Só que o que há ali na filosofia Paulo Freireana, da pedagogia do oprimido e da autonomia? É que o professor, ele não representa uma autoridade nem de saber ali dentro. Ele não é sequer autoridade hierárquica, que já é absurdo, mas de saber também não. Todo mundo sabe igual aqui. Isso é complicado porque a gente tem que discutir o conhecimento. Então não precisa existir universidade. Se todo mundo sabe igual, você tá indo lá fazer o quê? É isso. Voltando ao exemplo dele. No direito, não no direito brasileiro, mas na lógica do direito, o advogado, em regra, ele pode interromper juiz em nome da ordem. Você já ouviu falar nisso? Sim. Em nome da ordem. Existe uma hierarquia naquele lugar funcional. Existe hierarquia funcional ali. Existe uma hierarquia funcional. Quem manda ali é o juiz, não é isso? Embora haja equivalência de valor e tal nas carreiras, mas o juiz, mesmo sendo o cara que tá no comando ali, ele pode ser interrompido se ele violar a lei, que é exatamente o que esse cara aqui faz, não é isso? Sim. E a gente precisa delimitar essas questões, né? Porque não é como se eu estivesse lá contra a autoridade do professor, porque eu sequer desrespeito essa autoridade e eu acho um absurdo os futuros professores de amanhã, que a gente tá sendo formado lá nas licenciaturas para ser assim, tem essa concepção de que você não é autoridade. Você tem que ser, só que você tem que entender a diferenciação das coisas. Hierarquicamente há uma verticalidade ali, só que o aluno tem o direito também de, no momento adequado, seja quando ele fizer uma interrupção necessária ou o professor der autorização, ou for questionado como você for várias vezes? Sim, exato. Principalmente quando você leva pro lado pessoal. Não, é preciso cara diferenciar falando com você o tempo todo ali, olhando na sua cara. Não dá pra ele ficar me atacando, apontando pra mim, ou ficando de deboche. Né? E a questão é essa. E aí é autoridade. É outro universo, isso tem que ficar claro. O que é autoridade? O que significa essa palavra? Autoridade é quando alguém tem força e legitimidade, não é isso? O professor tem força e legitimidade pra fazer abaixo-assinado de ação judicial e ficar denunciando o cara publicamente de crimes? Fora da função dele. Claro que não. Não tem nenhuma autoridade de fazer isso, não é isso? Zero. Ou não? Zero. É total fuga da função do cara pra não dizer crime, não é isso? Sim. É isso. E que fique claro que toda autoridade, ela é regida de acordo com a lei. A lei, ela te incumbe de uma autoridade que, se você fugir pra fora dela ali, é dever, não é nem só direito, não vou nem dizer que é direito. Deveria ser encarado como dever de todo aluno numa sala de aula onde o professor foge para além da sua função, questioná-lo quanto a isso. Professor, ainda respeitando, professor, com todo respeito, isso não faz parte da sua liberdade de cátedra. E é melhor ainda se o aluno tiver fundamentado, igual eu tô lá, sempre para fazer esse questionamento com respeito, mas para que ele cumpra o seu dever legal, que muitas das vezes não acontece, como é esse caso aí. Ele acha, na cabeça dele, que ele tem o direito, e na cabeça dele, de forma errada, é dever, de fazer uma imposição para os alunos me encararem como fascista. Cara, isso é crime em tantos níveis. É injúria, denunciação abuso de caluniosa. autoridade, é denunciação caluniosa, é atribuição de crime pra mim, que pode ser a própria calúnia mesmo, porque ele disse que eu tô lá pra fazer coisas que eu não tô, e muitas das vezes são coisas criminosas. Então o direito reconhece isso como calúnia também. Bullying é um crime também, 146A do Código Penal. Prevaricação, o cara simplesmente bateu o olho em mim, falar, você é sabotador, você é um fascista, eu não vou dar aula com você gravando. Ele tá deixando de dar aula. Exatamente. E não só deixando de dar aula por dizer isso, que já é um fato também. Ele sai da aula na primeira aula. Não sei se vocês
lembram disso. Mas a minha primeira aula com ele bate o olho em mim, me acusa de todas essas questões aí, eu tento argumentar com ele educadamente, e aí ele diz, você não vai desligar não o celular? Não, professor, estou exercendo direito com todo respeito, eu vou continuar fazendo porque a lei me garante essa possibilidade. Então não vou dar aula, pessoal. Saibam que por causa desse camarada aí, vocês não terão aula hoje. E a galera, todo mundo me carregou, beleza, vamos curtir. Nesse dia eu me carregava no grupo. Alguém achou ruim de não ter aula do cara? Achou ótimo, Não, mas era uma ótima oportunidade, sim, pra colocarem mesmo a pecha em mim de que eu sou sabotador. Mas os caras gostam de ficar tendo que assistir 2 horas de mentira? Gosta, velho. Eles gostam, eles acham ruim aí. Eles falam que o Will que é um sacana, que ele tá atrapalhando a vida deles, que eles estão lá pra estudar, pra melhorar de vida. Rapaz, e o Will que tá atrapalhando eu admiro o que você tá deles, fazendo, velho, mas eu preferia nem pisar nesse lugar, tirar meu dinheiro e não financiar essa desgraça, viu, velho? Eu preferia não financiar isso, eu preferia não entrar nesse lugar, não pisar aí. Renata, mas eu entendo essa tua lógica aí. Porra, só véio. que pensa, essa tua lógica mesmo é um trabalho disruptivo que você tenta fazer aí, e você tá fazendo bem, dando luz pra essa questão do desinvestimento.